Boa tarde. E aí, gente, como é que foi a semana de provas? Graças a Deus, né? Que estão bem? Eu estou bem também, graças a Deus. E aí, a semana de prova de vocês foi boa? Foi difícil? Como é que foi? O que é que vocês acharam das provas? Estamos iniciando, né, gente, mais uma semana de aulas. Terça-feira, né? Na verdade, iniciamos a semana ontem. E é isso. Desejo a vocês uma boa terça-feira, uma boa semana, né? É, a gente é assim mesmo, né? Alguns conteúdos são mais fáceis, outros mais difíceis, mas no final vai dar certo. Sexta-feira, gente, nessa sexta-feira, dia 31, não sei se já avisaram para vocês, mas reforçando a notícia, né? Sexta-feira tem planejamento pedagógico, tá certo? Por esse motivo, não haverá aula, como vocês sabem. Há algum tempo nós estamos fazendo planejamento pedagógico presencialmente, certo? Por conta que viu-se a necessidade, né, de ter esse planejamento. Então, sexta-feira a gente não tem aula, tá? Por conta do planejamento pedagógico dos professores, ok? Vai dar certo, Isabelle, com certeza. Gente, nós vamos falar hoje sobre o gênero do capítulo hoje, né? Que é o gênero que nós estamos estudando, que é a crônica argumentativa. Vou apresentar para vocês as características, tá, da crônica, só um minuto. As características da crônica. E vou apresentar para vocês também uma crônica bem interessante, bem legal, do Luiz Fernando Veríssimo. Né? Ele tem uns textos bem legais. E eu vou apresentar para vocês uma das crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, tá certo? Vamos lá, vou aqui fazer a apresentação. Vamos lá. Crônica argumentativa. Como o próprio nome já diz, né, gente? Argumentativa. Né? Quando a gente fala de argumentativa, a gente lembra logo de argumentos, argumentação. Aí vamos lá. A argumentação é a principal marca, né? Então a gente já vê que a crônica argumentativa, como o próprio nome já diz, traz vários argumentos, né, para ser em seu texto. Vamos lá. A crônica argumentativa é um texto onde a argumentação é vista como a principal característica. Esse tipo de crônica é muito usada pelos meios de comunicação, essencialmente jornais e revistas. O nome crônica tem origem do latim crônica e do grego cronos, que significa tempo. Conforme esse tempo, podemos assemelhá-lo à narração ao retratar um fato a respeito de um ou mais acontecimento ocorrido em um determinado espaço de tempo. Então, a principal característica aí que nós vemos da crônica é o quê? Que a crônica, a sua principal característica é a argumentação. Como vocês sabem, gente, uma crônica, ela pode falar sobre qualquer coisa. Se eu quiser escrever uma crônica falando sobre política, posso. Sobre o meu dia a dia, posso. Sobre minha infância, posso. Sobre qualquer coisa, seja esse assunto relevante, né, considerado um assunto relevante, ou seja um assunto que não seja considerado tão relevante, né? Então, o cronista, ele escreve coisas que acontecem no dia a dia, pelo mundo. Então, a crônica pode ser, é um texto que ele pode ser retratado qualquer coisa,
desde a política, a fome no mundo, a violência, a internet, a qualquer coisa que o cronista venha querer repassar ou escrever nesse texto, certo? Então, a crônica tem essa característica. E a crônica argumentativa, né? Porque vocês sabem que existe a crônica humorística, por exemplo, lírica, né? A crônica às vezes é usada para satirizar alguma coisa. Então, a crônica ela pode ser usada para várias, né? Com várias intenções. E a gente está falando da crônica argumentativa, que tem como principal característica, como o próprio nome já diz, a argumentação, certo? Vamos aqui continuar. Vamos lá ver como se dá, gente, o passo a passo de uma crônica argumentativa, certo? Vocês já devem estar vendo isso em produção, ou já devem ter visto isso em produção, né? Esse gênero, que produção e português sempre estão caminhando juntos. Aí vamos ver aqui. Passo a passo de uma crônica argumentativa. Para produzir uma crônica argumentativa, é preciso escolher um tema atual. Esse tema pode ser sobre a gravidez na adolescência, juventude, violência, guerra, fome no mundo, política, uma briga de vizinhos, corrupção, dentre outros. Vocês percebem que, olha aí, ele te dá, o texto te dá aí vários temas, né, que você poderia retratar na sua crônica, desde temas muito importantes, como, por exemplo, a fome no mundo, como também pode retratar uma briga de vizinho. Então, a crônica, gente, ela não se restringe apenas a assuntos polêmicos ou assuntos considerados importantes. Se eu quiser retratar uma briga de vizinho em uma crônica, eu posso retratar, certo? Depois de escolher o assunto da sua crônica argumentativa, você deve pesquisar bastante sobre o assunto, organizar as ideias e selecionar os argumentos, né? Além de você escolher o assunto da sua crônica, o que é que você deve fazer? Selecionar argumentos para defender a sua tese, né? Dentro ali do que você quer argumentar, do que você quer falar. Como o próprio nome já diz, argumentativa. Não tem como fazer uma crônica sem usar argumentos, certo? Uma crônica argumentativa, ela deve ter argumentos. Caso não tenha argumentos consistentes, o que deveria ser uma crônica argumentativa se torna apenas, né, troca aí o gênero e se torna um texto informativo. Uma especificidade considerável das crônicas é a grande quantidade de críticas, com um pouco de humor, sarcasmo e ironia. Assim sendo, seja muito criativo ao escrever sua crônica argumentativa. Em uma crônica narrativa argumentativa, é contada uma pequena história com personagens, tempo e espaço. Esse tipo de crônica pode ser por discurso direto, indireto e indireto livre. Então, como vocês viram aí, como vocês até já sabiam, a crônica ela pode ter esse teor, né, irônico. A crônica pode ter esse teor crítico, né, satírico e muitas vezes bem humorado, né? Os cronistas eles têm essa leveza, vamos dizer assim, ao escrever suas crônicas. Eles conseguem falar de qualquer assunto de uma forma muitas vezes divertida, né? Vai depender da intenção comunicativa do cronista. É que nem quando vocês, alunos, precisam escrever uma crônica sobre determinado assunto. Primeiro, né, você tem que procurar os argumentos que você vai usar na sua crônica. Aí aqui a gente tem alguns pontos, né, sobre o que é que uma crônica deve ter, certo? Uma boa crônica argumentativa deve ter o quê? Argumentação e persuasão,
linguagem coloquial, simples e direta. Isso aqui é muito interessante, certo? Porque até uma crônica que nós lemos no livro, que falava, né, da passagem da criança para adolescência, para a fase adulta, vocês lembram que nós lemos essa crônica e nós percebemos que a linguagem da autora era uma linguagem bem simples, bem direta, bem fácil de entender. Essa é outra característica muito importante da crônica argumentativa. Por quê? É usada na crônica argumentativa uma linguagem coloquial, simples e direta. Na crônica argumentativa, não são usadas palavras difíceis, palavras que não se saibam, que precisam de um dicionário. Não. Os cronistas usam uma linguagem simples e direta, né? Que você lê, você entende. Porque a linguagem da crônica tem essa característica de ser simples e direta. Textos relativamente pequenos, temas do dia a dia e polêmicos, devem ter crítica, humor e ironia, induz a uma reflexão, subjetividade e criatividade, fusão do estilo jornalístico e literário, né, uma junção do texto jornalístico com essa parte literária. Se houver, né, poucos personagens, o tempo e o espaço são limitados e um caráter contemporâneo, ou seja, né, bem atual. Então, a crônica, ela tem essas características, certo? Eu trouxe para vocês, um texto, né, como eu disse para vocês, é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, certo? Que fala sobre a tecnologia. Vocês vão ver que o Luiz Fernando, ele usa, gente, uma linguagem bem simples, bem objetiva, e é um texto tão bem escrito que, apesar de ser um pouco extenso, né, a crônica ela é tão leve que você nem vê o tempo passar. Você lê todo o texto de forma bem rápida e é um texto muito bom, né? Muito ótimo de se ler, certo? Alguém gostaria de ler esse texto? Primeira crônica de hoje, está aqui. Eu, Pode ler. para começar, eles nos olham na cara. Não é como a máquina de escrever que a gente olha de cima, com superioridade. Com ele é olho no olho ou tela no olho. Eles nos desafiam. Parece estar dizendo: vamos lá, seu desprezível pré-eletrônico. Mostra o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo o que você manda, mesmo que seja a tapa. Com o computador é diferente, você faz tudo o que ele manda. Ou precisa fazer tudo ao modo dele. Senão ele não aceita. Simplesmente ignora você. Mas se apenas ignorasse ainda seria suportável. Ele responde. Repreende, corrige. Uma tela vazia, muda. Nenhuma reação aos nossos comandos digitais. Tudo bem. Quer dizer, você se sente como aquele cara que cantou a secretária eletrônica. É um vexame privado. Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz errado. Não diz burro, mas está implícito. É pior, muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz pipe. Assim, para todo mundo ouvir. Comecei a usar o computador na redação do jornal e volta e meia errava. E lá vinha ele, bip. Olha aqui, pessoal, ele errou, o burro errou. Outra coisa, ele é mais inteligente que você. Sabe muito mais coisa e não tem nenhum pudor em dizer que sabe. Esse negócio de qualquer máquina só é tão inteligente quanto quem a usa não vale com ele. Está submetido nas suas relações com o computador, que você jamais aproveitará metade das coisas que ele tem para oferecer.
que ele só desenvolverá todo o seu potencial quando o outro igual a ele o estiver programando. A máquina de escrever pode ter recursos que você nunca usaria, mas não tinha a mesma empatia, o mesmo ar de quem só aguentava os humanos por falta de coisa melhor no momento. E a máquina, mesmo nos seus instantes de maior impaciência conosco, jamais faria bip em público. Dito isto, é preciso dizer também que quem provocou pela primeira vez suas letrinhas dificilmente voltará a escrever sem a sensação de que está desembarcando de uma Mercedes e voltando a casa. Está certo. Jamais teremos com ele a mesma confortável cumplicidade que tínhamos com a velha máquina. É outro tipo de relacionamento, mais formal e exigente, mas é fascinante. Agora compreendo o entusiasmo de gente como Milor Fernandes e Fernando Sabino, que dividem a sua vida profissional antes dele e depois dele. Sinto falta do papel e da fiel pique. Sempre ponta a ingerir entre uma linha e outra a que falta uma hora, e que nele foi substituída por um botão, que nele foi substituída por um que ainda jamais nos sujará os dedos de que estou sucumbindo. Não seremos íntimos, mesmo porque ele não ia se achar a ser meu amigo. Mas retiro tudo o que pensei sobre ele. Claro, eu vou repetir. Estou querendo vividamente, mas juro é sincero. Eu saí da redação do jornal depois de usar o computador pela primeira vez. Cheguei em casa e bati na máquina. Sabendo que a senha é vizinho. Gente, perceberam aí que a crônica, né, que a Isabela acabou de ler do Luiz Fernando Veríssimo, fala sobre o quê, gente? Sobre o que é que a crônica fala. Como eu disse para vocês, né? A crônica ela pode usar tanto temas, certo? Considerados de extrema importância, como assuntos do dia a dia. E ele fala sobre o que nessa crônica? A crônica, o texto, gira em torno de alguma coisa. É sobre o que gira em torno de quê? Essa crônica. Fala sobre a máquina de escrever, mas ele fala o tempo todo sobre uma coisa que para ele, né, para o autor da crônica, para o Luiz Fernando Veríssimo, é um vilão. Quem seria esse vilão? Não, gente. Sobre o que é que o texto fala? Quem seria esse vilão, né? Que ele fala. Deixa eu mostrar aqui a vocês o início da crônica. Olha aqui o início dessa crônica. Ele diz assim, gente. Para começar, ele nos olha na cara. Não é como a máquina de escrever que a gente olha de cima com superioridade. Com ele é olho no olho, tela no olho. Ele nos desafia. Parece estar dizendo: vamos lá, seu desprezível pré-eletrônico. Mostre o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo que você manda, mesmo que seja tapa. Com o computador é diferente. Você faz tudo que ele manda, ou precisa fazer tudo ao modo dele, senão ele não aceita. Quem seria esse vilão, entre aspas, aí, do Fernando Veríssimo, gente? Hein? Não conseguem associar? Ele fala de quem?
ele faz a comparação da máquina de escrever com o computador, né? Ele diz o quê? Que a máquina de escrever a gente olha de cima. Por que que ele diz isso, gente? Porque eu não sei se vocês já viram, né? Uma máquina de escrever, mas ela tem vários botões e você realmente olha a máquina de cima, né? Vai escrevendo na máquina. E o computador, ele diz o quê? O computador te olha nos olhos. Ou seja, quando nós estamos frente a frente com o computador, quando a gente vai usar um computador, a gente usa o teclado aqui e a tela na nossa frente. É isso que ele quer dizer. Então, percebam que a linguagem, né, que ele utiliza na crônica dele é uma linguagem simples, certo? Direta, porém é cheia, né, ele fala do computador como se ele estivesse falando de uma pessoa. Então, ele usa um pouco do humor, ele usa um pouco de ironia, quando ele diz o quê? A máquina de escrever, a gente consegue olhar para ela de cima, o computador nos olha nos olha nos olhos e diz o quê? Você é burro, né? Ele diz que o computador dizia isso para ele. Ele está escrevendo nessa crônica o quê? A experiência dele com o computador. A gente percebe o quê? Que ele não, pelo que ele escreve, não tinha muita habilidade em usar, né, esta máquina. Aí vamos lá, ele ainda diz assim, ó. Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz errado. Não diz burro, mas está implícito. É pior, muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz bip, assim para todo mundo ouvir. Comecei a usar o computador na redação do jornal e volta e meia errava. E lá vinha ele, bip. Olha aqui, pessoal, ele errou, o burro errou. Ele está dizendo que quem é que fala isso, gente? Olha aqui, pessoal, o burro errou. Quem para ele diz isso? É o computador, porque ele diz o quê? Que ele trabalhava em uma redação, pela crônica a gente entende isso, né? E quando ele começou a usar o computador, se você escreve alguma palavra errada no computador, é que nem o corretor, né? Quando a gente está usando lá o Word, que a gente escreve alguma palavra e falta um acento, por exemplo, indica que aquela palavra está escrita incorretamente. No caso do computador dele, como era em uma redação, sempre que ele escrevia alguma coisa errada, o computador apitava, né? Aí o que é que ele quer dizer? Que toda vez que ela errava, o computador apitava e todo mundo que estava em volta dele entendia o computador dizendo bip, ele errou. Então, quando ele errava, todo mundo em volta sabia que ele havia escrito alguma palavra errada. E ele usa o humor para dizer o quê? Que o computador estava dizendo o quê? Olha aqui, pessoal, o burro errou, né? Então, ele tem essa linguagem aí bem simples, mas ao mesmo tempo ele brinca, né, com a história. Ele fala do computador como se o computador e a máquina de escrever fossem pessoas, certo? Aí o que mais que ele que tem de interessante aqui nesse texto? Olha aqui, o que é que ele diz também do computador. Outra coisa, ele é mais inteligente que você, sabe mais coisa e não tem nenhum pudor em dizer que sabe. Esse negócio de que qualquer máquina só é tão inteligente quanto quem a usa não vale com ele. O que é que ele quer dizer aqui? O que é que as pessoas dizem? Né? Que as máquinas, para serem comandadas, ela precisa de uma pessoa para comandá-la, certo? As máquinas, né, não importa, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo da máquina de lavar. É super útil, mas precisa de um ser humano, de uma pessoa para ir lá, né, comandar a máquina para que a máquina faça o trabalho dela. O que que ele diz? Que isso não funciona com o computador, que o computador é mais inteligente que todo mundo. Gente, ele faz essa brincadeira com essa história do computador, né, de dizer que o computador chama ele de burro, apita para chamar a atenção das pessoas. Ele faz essa brincadeira para dizer o que para falar sobre o que das dificuldades que ele enfrentou ao usar o computador. E a crônica argumentativa ela pode ser usada para isso. No sétimo ano, né, vocês leram o texto, não sei se vocês lembram, mas no sétimo ano tem um texto que é uma crônica que fala do tempo de escola do
autor. E se eu não me engano, o autor era o Luiz Fernando Veríssimo. Ele usa a crônica para falar do tempo de escola dele. Então, a crônica pode ser usada para falar acerca de qualquer tema, certo? Vamos aqui. Ele diz o que mais? É preciso dizer também que quem provou pela primeira vez suas letrinhas dificilmente voltará à máquina de escrever sem a sensação de que está desembarcando de uma Mercedes e voltando à carroça, né? Ele usa o tempo inteiro, ele usa ironia na crônica dele. Ele compara o quê? Ele compara o computador, como se o computador fosse uma Mercedes e a máquina de escrever uma carroça. Ele diz o quê? Ele brinca dizendo o quê? Que quando você é acostumado só com a máquina de escrever e vai começar a usar o computador, quando você usa o computador, que você volta a usar a máquina de escrever, parece o quê? Que você saiu de uma Mercedes e voltou para uma carroça. Por quê, gente? Porque a máquina de escrever, né? Como vocês sabem, era usado há bastante tempo. Nem se compara a tecnologia, obviamente, de um computador, né, para uma máquina de escrever. Porque se a gente for pensar, a tecnologia que é usada em um computador a gente consegue fazer tanta coisa, né, com o computador e internet. No computador a gente joga, a gente pode jogar, a gente pode assistir, a gente pode fazer pesquisa, a gente pode ouvir música, óbvio, com o auxílio da internet. A máquina de escrever era o contrário, ela era usada apenas para escrever. Então, ele faz aí essa comparação irônica, né? Que quem sai do computador e volta para a máquina de escrever, sai de uma Mercedes e volta para uma carroça, né? Então, ele é bem, né, usa bastante ironia, e essa é uma característica da crônica. Ele diz assim: jamais teremos com ele a mesma confortável cumplicidade que tínhamos com a velha máquina. É outro tipo de relacionamento, mais formal e exigente, mas é fascinante. Agora compreendo o entusiasmo de gente como Milor Fernandes e Fernando Sabino, que dividem a sua vida profissional em antes e depois dele. Sinto falta do papel e da fiel caneta Bic, sempre pronta a inserir entre uma linha e outra a palavra que faltou na hora, e que nele foi substituído por um botão, que além de mais rápido jamais sujará os dedos. Mas acho que estou sucumbindo, sei que nunca seremos íntimos, mesmo porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo, mas retiro tudo o que pensei sobre ele. Claro que você pode concluir que eu só estou querendo agradá-lo precavidamente, mas juro que é sincero. Quando saí da redação do jornal, depois de usar o computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati na minha máquina, sabendo que ela aguentaria sem reclamar, como sempre aguentou a pobrezinha, né? Então ele usa, gente, esse texto todo, né? Todas essas palavras para dizer o quê? Para falar da experiência dele com o computador. Se vocês quisessem escrever uma crônica sobre o seu dia a dia, seria possível? Seria possível, usando todas as características da crônica, né? Essa linguagem bem simples, bem direta, né? Coloquial, né? Ele usa aí a palavra no texto dele, burro, né? Ele diz que o computador está chamando ele de burro. Então, ele usa uma linguagem coloquial, simples e direta. E essas características são características da crônica. O que é mais que a gente percebe aí nesse texto, nessa crônica, né? Que ele poderia ter falado diretamente sobre essa experiência, mas ele quis usar uma linguagem o quê? Muitas vezes ele usa uma linguagem conotativa, né? Indireta. Indireta de que maneira? Né? Ele é bem direto no que ele quer dizer, mas ele faz uma brincadeira aí com a história fica bem divertida, né? Quando a gente para pensar e ele diz que o computador nos olha nos olhos, né? Que você sair do computador e voltar para a máquina de escrever é como sair de uma Mercedes e voltar à carroça. Então, ele tem todas aí essas características, ok? Eu trouxe para vocês também, porém,
A gente vai fazer isso amanhã apenas. Outra outra crônica, certo? Essa crônica que eu trouxe para vocês já fala de um assunto, né? Para vocês perceberem aí a diferença das crônicas. Uma fala do uso do computador, né? Algo que aconteceu com o Luiz Fernando e ele ressalta isso, né? A gente não sabe se realmente isso aconteceu, mas ele ressalta aí como foi a experiência dele, né? A primeira vez com o uso do computador. Vou apresentar para vocês uma outra crônica que traz um assunto aí, né? Já mais sério, que é o quê? Globalização. É bom ou ruim? Então ele vai falar, ele vai tratar nessa outra crônica sobre a globalização. Mas isso vai ser assunto para uma próxima aula, tá certo? Então amanhã a gente vai continuar a falar, certo, gente, sobre a crônica. Eu vou trazer essa outra crônica com esse tema, né? Um tema mais sério, falando de globalização, certo? E a gente vai continuar aí estudando sobre esse gênero, a crônica argumentativa. Coloquem aí no chat para mim, gente, o número de vocês, tá certo? E a turma. Não tem oitavo A e oitavo B, né? O número e o nome, no caso, certo? Desejo a vocês uma boa tarde. Cuidem-se, fiquem com Deus e até quarta-feira, né? Até amanhã. Tchau, tchau.